Olá pessoal, sou Miguel Ângelo Caruso, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica. Sou filósofo clínico, formado em filosofia também, mestre e doutor em filosofia da religião, e venho aqui trazer para vocês aqui dar continuidade à leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica. Nós já abordamos a epígrafe, já abordamos um pouco da apresentação, falamos no vídeo passado sobre como é que poderia ocorrer uma clínica genérica, para termos uma noção, e agora a gente vai começar a esclarecer os pontos dessa clínica genérica ao longo de todo o livro, né? Então hoje nós vamos partir da página 23 do livro, vamos até a página 25, e eu vou ler aqui e comentar um pouco sobre o partilhante. Esse é o título do texto que eu vou comentar aqui, que vou ler e vou comentar com vocês. Bom, alguém procura o filósofo clínico, entre aspas, né? É um trecho do texto anterior que eu estou procurando esclarecer. Bom, quem é esse alguém? Em filosofia clínica, a pessoa que faz terapia é chamada de partilhante, o termo que não é usual nas abordagens terapêuticas. Por que partilhante e não paciente ou cliente? Bom, quando alguém procura o filósofo clínico, a gente deve levar em conta, em primeiro momento, que a gente não vai querer corrigir a pessoa e dizer assim, olha, você está vindo aqui, mas você não é meu cliente, você não é meu paciente. Não é essa a finalidade da gente construir essa nomeação, essa nomenclatura, né, utilizar esse termo para designar quem nos procura no consultório. A ideia é diferente. A ideia aqui é que a gente entenda, principalmente o filósofo clínico, entenda quem é aquela pessoa que ele está atendendo, a partir dessas nomenclaturas, a partir da explicação dessas nomenclaturas, até para que ele trabalhe melhor a sua postura como filósofo clínico. Porque existe uma consideração sobre aquela pessoa no consultório que é diferente do que se ele atendesse alguém pensando nessa pessoa como um paciente ou um cliente. Então, como é necessário uma mudança de visão daquele que olha, né, do terapeuta que olha, do filósofo clínico, então é importante que se saiba. Então, assim, não necessariamente quem vai procurar o filósofo clínico vai ter toda essa noção presente. Alguns sim, mas nem todos. Não é uma obrigação, né? A pessoa não precisa estudar filosofia clínica para se tornar um partilhante, para ser atendido por um filósofo clínico. Basta procurar e acreditar que aquele que vai atender é um profissional sério, bem formado e que está disposto a ajudar. Esse é o principal ponto que as pessoas vão procurar, de fato, quando vão à terapia. Outras, sim, vão pelos pressupostos. Olha, eu quero trabalhar com a filosofia clínica porque eu não me dei bem com outras abordagens terapêuticas, ou porque eu ouvi dizer da filosofia clínica e gostei do pressuposto que a filosofia clínica possui, então eu quero fazer esse acompanhamento. Então temos essa possibilidade também. Muito bem. A noção de paciente pode remeter a uma função passiva de uma pessoa à espera dos cuidados de alguém dotado de um saber que exerce o poder de determinar um diagnóstico. Essa ideia de saber e poder, ele é trazido, por exemplo, por autores como Michel Foucault, né, que vai falar sobre o saber-poder daquele que está diante da pessoa, o quanto que aquele que se outorga ou que é socialmente aceito como aquele detentor de um saber, ele acaba exercendo um poder de dizer o que as pessoas têm ou deixam de ter, do que elas fazem ou deixam de fazer, né? E em alguns casos, no caso daqueles que vão obrigados a uma internação, né? Inclusive serem internados. Então, às vezes, né, algumas pessoas que não estão de acordo com os critérios socialmente aceitos para responder por si na sociedade, às vezes são internados à força. Então, quem é que vai dizer que uma pessoa deve ser internada porque ela não deve viver em sociedade? É esse detentor do saber-poder, né? Por isso temos esse critério. E é lógico, no dia a dia também a gente acaba vendo que aqueles que estão com seus jalecos brancos, às vezes, estão atrás de uma grande mesa, eles acabam se vendo como autoridades, como detentores de um poder para dizer o que a gente tem, deixa de ter, o que nós trazemos em nós, antes mesmo de nos conhecer. Que aí é que está o grande problema, né? Muito bem. O termo cliente se refere a um processo de prestação de serviço.
isto é, de uma relação comercial. Quando uma pessoa procura o filósofo clínico, pode ter a intenção de se colocar sob seus cuidados ou de pagar pela solução de um problema, mas o processo clínico-filosófico é diferente. Então nós temos uma noção do paciente como aquele que está passivo diante da pessoa que cuida, daquele que está à espera de um cuidado, que às vezes está deitada na cama de hospital, como alguns de nós já podemos ter tido essa experiência de ficar ali, e às vezes a gente sequer é considerado pelo nome, né? A gente tem o paciente da cama tal, né? O paciente do quarto tal. Às vezes a gente não tem nem nome, a gente é só um amontoado de célula, de carne, né, à espera do cuidado de alguém de fora. A gente se despersonaliza, às vezes, dentro de alguns ambientes hospitalares, médicos. Né? E cliente é aquele que está esperando um serviço, né, uma conclusão de um serviço. Eu fui levar o meu carro no mecânico, então eu sou um cliente daquele mecânico, o mecânico vai consertar meu carro. Ele conserta, depois eu pago ele e vou embora com o meu carro pronto. Então não é nem uma espera passiva e nem uma espera da entrega de um serviço. É uma outra coisa que a gente vai considerar aqui. O filósofo clínico considera que aquele que o procura, né, compartilhará de sua vida por um determinado tempo. Então aqui é um dos termos que a gente, um dos princípios que nos levam a considerar a ideia do partilhante no consultório. É aquele que compartilha de sua vida, ou seja, há um processo comum, né? O compartilhar, ele é compartilhar com outras pessoas, é a partilha com outras pessoas, é abrir, é dividir, né? É dar aquilo que temos um pouco de nós para as pessoas que estão ao nosso redor ou dividindo o espaço conosco. Trata-se do tempo da terapia, ou seja, então, partilhante é aquela pessoa que compartilha algo de si durante o tempo da terapia, né? Por isso, não há um trabalho unilateral. Então, como eu disse, como é um compartilhar, é algo que envolve tanto o filósofo clínico quanto o partilhante. É algo que envolve a interseção entre os dois. A interseção é uma questão importantíssima na filosofia clínica. Importantíssima. O terapeuta não é um oráculo a apresentar a resposta a todas as perguntas feitas pelo partilhante. É muito comum, às vezes, né? As pessoas vão ao terapeuta e esperam que o meu problema é esse, qual é a solução? Né? Ou o meu problema é esse, o que significa isso? E no consultório de um filósofo clínico não há chance de resposta no primeiro momento, até que o filósofo clínico obtenha essas mesmas respostas no próprio partilhante. O partilhante ele tem uma participação fundamental no processo terapêutico. O filósofo clínico não faz o trabalho sozinho, ele precisa invariavelmente do partilhante para poder ajudar o próprio partilhante. É o partilhante quem dá as principais informações, as informações centrais, as linhas principais a partir do qual o filósofo clínico vai trabalhar. Então, toda a resposta que o filósofo clínico precisa, ele vai encontrar na pessoa que ele atende. E ele não vai interpretar o que vem do partilhante, ele vai colher as informações do partilhante e vai compreendê-las de acordo com o próprio partilhante. Então, o partilhante é aquele que se traduz na clínica, é aquele que se mostra no consultório, e é a partir daí que o trabalho acontece. É no processo mesmo da partilha que ocorre o trabalho de consultório. Há uma construção compartilhada. Esse é um termo que a gente vê, às vezes, pouco utilizado por colegas da filosofia clínica, mas que autores como Hélio Strasburger já traz há muitos anos, e há obras antigas, como, por exemplo, o texto Compêndio de Filosofia Clínica da Margarida Nichelle Paulo, de 99, já traz esse termo presente. Então, é algo que já está por aí, mas acabou que por algumas pessoas foi se perdendo. Mas construção compartilhada é um termo central, porque é uma ideia de que há uma construção de um processo, de uma ajuda daquela pessoa atendida, e ela é feita em comum com o filósofo clínico. Então o filósofo clínico não faz sozinho, e nem o partilhante fará sozinho. Né? Os dois ali, em um caminho comum, eles vão encontrar meios de ajudar a pessoa atendida. O filósofo clínico e o partilhante construirão o caminho terapêutico. As ferramentas oferecidas pela filosofia clínica permitem que o cuidador aqui é um sinônimo para nos ajudar aqui com essa ideia do filósofo clínico,
para que a gente não precise repetir o termo filósofo clínico o texto inteiro, a gente utiliza cuidador, terapeuta, né? O termo por excelência é filósofo clínico. Cuidador, terapeuta, qualquer outro sinônimo que nós trouxermos, ele é só um modo de, literariamente, tornar o texto menos cansativo com repetições. As ferramentas oferecidas pela filosofia clínica permitem que o cuidador ouça, compreenda e aprenda sobre aquele que o procura. As questões últimas e as respostas podem estar na própria pessoa, isto é, em sua história de vida. Então vejam aqui, novamente aquele termo podem, que eu já mencionei a vídeos anteriores. Por que podem e não estão, né, taxativamente? Porque na filosofia clínica a gente considera a singularidade não só das pessoas atendidas, mas também até das situações. Então, há outras possibilidades que podem ocorrer dentro de um consultório, uma vez que a gente compreende que cada caso é um caso. Então, a filosofia clínica ela é radicalmente defensora dessa ideia da singularidade, porque a gente não vai construir critérios normativos de como é que vai funcionar a clínica em todos os seus detalhes. A gente tem linhas mestras, nós temos o método da filosofia clínica, mas faz parte constituinte desse método a ideia de que ele mesmo já é aberto a adaptar-se a cada singularidade. Por isso que uma coisa pode acontecer e não necessariamente vai acontecer. Tem uma frase que eu utilizo nos meus cursos de formação, que é interessante, que as pessoas, quando eu apresento alguma coisa, a pessoa, então vai ser sempre assim? Aí eu digo, olha, na filosofia clínica, nada nunca é sempre, né? É uma universalização, né? De dizer que, olha, a gente precisa ver cada caso, a gente tem linhas, a gente tem exemplos, mas os exemplos jamais esgotarão os casos, e os exemplos eles só nos ajudam a nos abrir aos inéditos que podem ocorrer no consultório, né? Nunca é um caminho taxativo. Continuando então, as questões últimas e as respostas podem estar na própria pessoa ou em sua história de vida. Por isso, o relato da história do partilhante, contada por ele mesmo, é importante. Ou seja, nós temos uma ideia aqui, a pessoa vai trazer seu problema para a clínica, depois que ele traz o problema, a gente vai tentar entender o histórico daquele problema e da pessoa de modo geral. A partir do momento que a gente entende a história dessa pessoa, a gente compreende uma série de elementos que a constituem. E é a partir daí que a gente vai encontrar o ponto principal a ser trabalhado, de que modo vai ser trabalhado, todas as respostas que nós precisamos. A metodologia da filosofia clínica nos ajuda a encontrar na própria pessoa atendida. Continuando. No processo de partilha, o terapeuta é um aprendiz. Ele não está acima nem submisso, mas ao lado, caminhando junto. Ou seja, ele não está naquela posição que anteriormente eu comentei, sobre o saber-poder, né? E ele também não está oferecendo um serviço simplesmente mostrando respostas. Ele está caminhando junto, ou seja, todos os passos que ele der vai ser lado a lado com a pessoa que pediu a sua ajuda, que procurou o seu auxílio. Sua escuta não consiste em comparações com arcabouço prévio de diagnósticos, onde pode enquadrar aquele que procura por seus cuidados. Isso é um ponto interessantíssimo. Por que a gente fala tanto em singularidade? É justamente por isso. A singularidade é para nos manter atentos à complexidade própria de cada pessoa, e a gente vai tomar essa pessoa como critério de si no trabalho do consultório. Então a gente não tem parâmetros prévios de diagnóstico, de aquela lista de diagnósticos, a gente não tem, né? A gente não trabalha com esse elemento. Porque qual é um dos problemas da gente colocar pessoas de acordo com diagnósticos? É que quando a gente vai procurar diagnosticar alguém, a gente só fica atento àquelas características que se enquadram em determinados diagnósticos. Ou seja, eu perco a pessoa como um todo. Eu recorto a pessoa, eu esquartejo a estrutura daquela pessoa só para tirar aquilo que vai ficar de acordo com o que a gente chama de diagnóstico. Então isso é fraquíssimo no ponto de vista de entender uma pessoa em sua complexidade. Elementos normativos podem nos ajudar a fazer uma leitura sociológica do mundo, né? Elementos normativos
podem nos ajudar a trabalhar medicamente com uma pessoa, às vezes, a partir dos elementos da compreensão do funcionamento dos seus órgãos, embora ainda assim devesse ser levado em conta uma série de outros elementos além das características físicas de alguém para determinar alguma coisa, né? Mas para essas áreas talvez eles sejam muito importantes. Para a filosofia clínica não. Para a filosofia clínica, cada pessoa é compreendida a partir de si, do zero, né? A gente não tem outra pessoa com situações parecidas para comparar, porque as pessoas são incomparáveis se a gente olha bem de perto, né? Continuando, não há lista de possíveis quadros de problemas com suas respectivas soluções, ou seja, a gente não tem. Na filosofia clínica a gente trabalha com o que a gente chama de exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos. A gente vai trabalhar ao longo do livro com esses elementos. Os submodos, eles são utilizados também como procedimentos clínicos. Só que a gente vai precisar ficar atento que esses procedimentos clínicos, eles não são previamente aplicados ou previamente elaborados para serem aplicados em determinado caso. Não há casos específicos. A gente aprende os submodos como quem aprende as letras de um alfabeto. Como é que a gente vai construir as palavras, as frases e os textos? Eles vão vir da necessidade da própria ideia que tem que ser expressa, não é? Então, no caso dos submodos na filosofia clínica, eles são aplicados de acordo com a demanda de cada pessoa. Então, são construídos procedimentos únicos para pessoas singulares. Continuando, então. A formação em filosofia clínica viabiliza um método com construtos formais a serem preenchidos pelo relato do partilhante. Ou seja, quando a gente compreende que há 5 categorias, 30 tópicos e 32 submodos, não significa que a gente tem 30, 32, 62 com 5, 67. Só tem 67 coisas para enxergar no consultório? Não. A gente tem uma miríade de possibilidades a partir desses elementos. Como eu disse, os tópicos, submodos e categorias na filosofia clínica, eles são como letras do alfabeto. A gente tem parâmetros, elementos que nos ajudam a compreender cada pessoa, mas o conteúdo a ser preenchido, assim como o texto que é feito para quem aprende o alfabeto, vai se dar de acordo com a ideia e, no caso do consultório, vai se dar de acordo com a característica, com a singularidade, com a complexidade singular de cada pessoa. Embora seja uma caminhada lado a lado, nessa construção compartilhada, o filósofo clínico é um maestro no processo terapêutico. Então, é claro, aí continua aqui, há uma condução ainda que sutil do processo clínico por parte do filósofo. A pessoa recorreu aos serviços do filósofo clínico para receber ajuda. Então há um direcionamento, há um caminho. Só que não há um caminho como quem detém o poder, o saber poder para poder dizer o que a pessoa é ou deixa de ser. Há um caminho, há uma maestria do filósofo clínico ali, uma condução, e se vocês verem um maestro numa orquestra, ele está lá dando as linhas gerais, mas todas as pessoas são fundamentais em todo o processo. Todas as pessoas são fundamentais. O maestro não toca sozinho e as pessoas acabam precisando daquele maestro como um grande condutor de todo o processo, de pensar em cada uma das partes. Então o maestro está junto, embora ele às vezes esteja num palco um pouco mais destacado, mas ele é tão parte daquele grupo quanto os próprios membros de uma orquestra. No caso do consultório, o filósofo clínico está lado a lado, mas é ele quem vai ajudar a direcionar algumas reflexões, algumas ideias, algumas ponderações, alguns direcionamentos. Ele vai ali trabalhar junto, mas jamais como uma imposição. O partilhante é como um livro repleto de notas de rodapé ocultas. Na medida em que conta a sua história de vida, alguns conteúdos podem ficar pouco claros. A necessidade de esclarecer alguns elementos relatados pode levar o filósofo clínico a pedir desdobramentos ou aprofundamentos. É como se o texto fosse o relato e cada intervenção abrisse as notas de rodapé a fim de dar maior clareza ao texto. Então leve em conta que a pessoa vai trazer sua história,
Essa história às vezes vai vir repleta de lacunas, repleta de imprecisões, repleta de coisas a serem melhor esclarecidas, e o filósofo clínico possui meios justamente de ajudar, para ajudar essa pessoa a apresentar maiores detalhes para que a clínica consiga ocorrer. E nesse sentido, sim, o filósofo clínico também é o maestro, né? Continuando lá na página 25, no parágrafo lá em cima, primeiro parágrafo. Nesse texto, que é o partilhante, né, o filósofo clínico não é um livre intérprete. Então esse é um primeiro ponto também interessantíssimo a ser levado em conta. O filósofo clínico jamais interpretará aquilo que foi trazido de acordo com aquilo que ele tem como sua prévia visão de mundo. Ele não faz isso. Ele vai ouvir o que a pessoa trouxe e vai esperar que a própria pessoa traga o sentido daquilo que foi dito por ela. Então não é um dicionário, não é uma lista de simbologia, não é um estudo prévio sobre como é que as pessoas funcionam que vai dar as linhas de compreensão daquela pessoa atendida. É a própria pessoa atendida que se revela, que se traduz no consultório, que traz as suas próprias interpretações daquilo que foi trazido por elas mesmas, né? Suas conclusões passam pela busca de respostas naquele que compartilha a sua vida. Cada dúvida é respondida pela pessoa. O trabalho no consultório é feito considerando o que é esclarecido, detalhado e aprofundado seguindo os critérios do método. Então, assim, aquilo que é trazido ao consultório é compreendido a partir da pessoa. Se alguma coisa não ficou clara, é ao longo do próprio processo terapêutico que a pessoa vai se esclarecer. E se a pessoa não se esclarecer, o filósofo clínico ainda tiver coisas a serem esclarecidas ao longo da clínica, o método da filosofia clínica já nos dá meios de conseguir justamente fazer esse esclarecimento, essas pontuações, né? Fazer com que a pessoa se traduza, se explique na clínica, né? O filósofo clínico não preenche os vazios deixados pelo relato do seu partilhante. Então, assim, ele não vai supor a partir de lacunas, não vai. As lacunas elas são preenchidas pelo próprio partilhante a partir do seu próprio relato. Não supõe um inconsciente que guia a vida consciente. E aqui é um ponto importantíssimo, né? A filosofia clínica não trabalha com a ideia de inconsciência. A filosofia clínica ela tem um critério fenomenológico e ele trabalha com o que aparece. Ah, mas e o que não aparece? Bom, se o que não aparece constituir essa estrutura interna que é a pessoa, em algum momento vai aparecer, né? Em algum momento é possível encontrar esses elementos na fala da pessoa. Então, aquilo que faz parte da pessoa aparece no consultório e a gente trabalha com ela. Não há um princípio de um inconsciente que movimente o consciente. Pode haver pontos na estrutura da pessoa, no que a gente vai chamar mais adiante de estrutura de pensamento, que podem nortear a vida da pessoa e a pessoa não está prestando atenção naquilo. Então ela não está intencionalmente voltada para aquilo, ela não está com foco da sua atenção voltada para aquele elemento. Mas não significa que aquilo seja o inconsciente no sentido, por exemplo, que a psicanálise traz, né? Ele está ali estruturalmente presente e em algum momento ele pode ser acessado por aquela pessoa porque constitui a pessoa como um todo. Faz parte dela estruturalmente. Se há o conteúdo que faz parte da estrutura que constitui a pessoa, ele pode ser expresso. Então, tudo aquilo que constitui a pessoa, ele é passível de ser expresso ao longo da fala da pessoa. Se não pelas palavras, pode ser que surja por meio de textos, pinturas, desenhos, gestos, etc. Então, nós temos também que levar em conta que a pessoa pode se expressar de diversas maneiras. Algumas delas podem aparecer pelas palavras, que é o que a gente encontra mais usualmente, mas uma pessoa também pode se expressar por meio de textos. Às vezes o texto é mais preciso do que a palavra. Às vezes as pinturas, os desenhos também podem expressar algumas coisas. Em alguns momentos eles podem expressar de um modo e depois ser traduzido pelas palavras. Em outros eles podem ser expressos somente pela pintura, pelo desenho, pela música, mas não pode ser traduzido. A expressão é aquela e o produto final daquilo que constitui a pessoa só pode ser expresso por aquele meio artístico, podemos dizer assim, né? Isso não é problema nenhum. Na clínica é tranquilamente possível trabalhar com pessoas assim. Continuando, a construção compartilhada da clínica se faz pela partilha.
Então, por que partilhante? Porque a construção se faz pela partilha. Né? Se há uma construção compartilhada no consultório, ele necessariamente precisa da partilha da pessoa, e é na partilha que as coisas se esclarecem, é na partilha que a pessoa, que o partilhante é compreendido, é na partilha que os desdobramentos da clínica são identificados, é na partilha que a clínica filosófica acontece. Tá bom? Então é isso. Nós temos aí mais um capítulo trabalhado. Na semana que vem a gente volta com mais um. Deixem aí suas dúvidas, seus comentários, suas ponderações, seus resumos. Fiquem à vontade para participar. Peço que curtam esse vídeo, que compartilhem para quem possa se interessar. E se inscrevam também no canal, aperte o sininho para receber a notificação de cada vídeo novo. E na semana que vem a gente volta mais um pouco com essa leitura comentada da introdução à filosofia clínica. Lembrando que quem quiser comprar, vocês encontram em versão física nas melhores livrarias do país, ou em sites como livrariavozes.com.br, que é a livraria do site da editora Vozes, ou na amazon.com.br. Em ambos vocês podem encontrar tanto em versão física quanto em versão para Kindle, para e-book, né, livro eletrônico. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.